Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você conhece ou já ouviu falar em Meta Design? É exatamente sobre este conceito que vamos conversar hoje aqui neste episódio. Para contribuir com a gente, eu convidei uma pessoa que tem mergulhado cada vez mais fundo neste tema. Ela é pesquisadora e estrategista em design pela Sensorama e líder do capítulo da comunidade Ladies That UX, em Floripa. Salve, salve, Valesca Vieira. Salve, Luan. Muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui. Pô, valeu, Valesca. Eu que agradeço aí por você ter aceito esse papo com a gente e espero que seja bem legal essa conversa, que é um assunto até novo, né? Meta Design. Eu confesso que quando a gente trocou ideia para gravar este episódio, eu não sabia o que era. Eu ainda não tinha ouvido falar desse termo, né? São tantos termos dentro desse universo de design. Eu acho que a galera fica louca para quem começa na área ter que entender tanta sopinha de letrinha que existe nesse mundo nosso de design. E esse é mais um conceito, mas que de certa forma, pelo que eu estava dando uma estudada antes da gente trocar essa ideia, né? Eu percebi que ao longo da história já tem muito esse conceito, mas a palavra em si não era tão difundida e agora parece que o pessoal tá estudando um pouco mais, trazendo mais esse conceito à tona, né? E que legal que tem você aí que tá mergulhando cada vez mais para aprender sobre isso e compartilhando aqui com a comunidade com a gente, né? E eu quero deixar uns recados aí pro pessoal. Deixa o seu like, né? Se você está ouvindo pelo Spotify, você pode clicar nas 5 estrelas e aí você impulsiona mais esse episódio aqui para outras pessoas ouvirem também. E pega o link agora, compartilhe com as pessoas que você conhece, lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, coloca lá no LinkedIn, marca a Valesca também lá pelo LinkedIn, coloca também no Instagram, pode marcar aí o @Papo de UX. E se você quer contribuir de uma outra forma também, de forma monetária, você pode doar qualquer valor aí pro pix@papodeux.com.br e aí você está contribuindo aí de forma monetária e a gente consegue avançar cada vez mais com o nosso projeto aqui. E galera, eu tenho uma outra novidade super legal para vocês. Para quem quer aprender UX Design com lideranças de grandes empresas como Nubank, EdTech, Boa Vista e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Terra, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de R$714 e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o site da Terra ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Terra tá dando pra gente. Muito legal, né, galera? E Valesca, mais uma vez, obrigado. E antes da gente entrar nesse tema aí, Meta Design, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Como que você começou dentro do design, por que você quis se tornar pesquisador, o que te motivou a levar para esse lado do design, assim, como é que foi aí essa sua jornada profissional? Minha história, ela é relativamente nova, né? Eu sou formada em design há 10 anos e, como muita gente, ela começa numa transição de carreira. Então, eu me formei já em design de produtos, naquela pegada mais industrial. E quando eu comecei a atuar, eu trabalhava, né, nessa área. Então, ali os meus primeiros 3, 4 anos de carreira, eu estava bem focada em design industrial. E trabalhava, né, na área de jogos e brinquedos educativos, numa empresa que tinha uma pegada muito próxima à academia. Então, lá eu praticava muito pesquisa. Eu tive uma bagagem muito boa na faculdade, assim, de design centrado no usuário mesmo, assim, então a gente já pesquisava muito lá, a gente testava muito, porque para a indústria isso é um impacto muito relevante, né? Se você chega para um produto lá no chão de fábrica, na linha de produção, que não está bem validado, é um impacto financeiro muito grande. Então as pessoas investem mais em pesquisa para diminuir esses riscos. Até quando eu comecei a migrar de carreira, quando fui conhecendo, né, produtos digitais, quando fui conhecendo o UX, quando comecei a nadar nessa sopa de letrinhas, como você falou, eu fui atuando em diversas áreas. Toda a proximidade que eu tinha, assim, com o mercado de produtos digitais, eu agarrava. E daí trabalhei muito assim com sucesso do cliente, atuei no desenvolvimento de máquinas de vendas, métodos de vendas, na automatização para atendimento ao cliente, então pensando lá, né, naquela estrutura principal do chatbot, como que o chatbot ia funcionar, testando bastante, né, com pessoas.
Só que eu sempre buscava ter uma atuação mais generalista de design de produto. Eu ficava assim, poxa, se eu estou entrando nessa área, eu tenho que saber desenhar a tela. E, bom, você falou no começo, né? Hoje eu atuo com pesquisa e estratégia. Ou seja, essa atuação mais generalista não deu muito para mim. Quando eu comecei a desenhar telas, eu assim, ai, que bom, estou desenhando telas. 5 minutos depois, assim, estou aqui ainda desenhando telas. Então foi interessante porque no momento da minha transição de carreira, eu fui adaptando muito os métodos e as ferramentas que eu trabalhava lá com design de produto para esse contexto do produto digital, que só para não me estender muito nesse assunto, assim, acho que, na minha opinião, né, é a principal diferença quando a gente está lá falando de um produto industrial para um produto digital é o alcance que a gente tem. Então, no produto industrial, a gente faz um mock-up que vai passar na mão ali de algumas pessoas, quem você tem acesso fisicamente. E quando você está olhando para o produto digital, claro que pode ser um produto que é bem nichado, que atua, que, né, tem presença só em alguma região do Brasil, mas geralmente não é assim. Geralmente, quando a gente está falando de um produto digital que já está rodando no mercado, tem esse alcance nacional, tem muitas pessoas visualizando, então há uma adaptação de método, pelo menos para mim houve, né, porque eu comecei a transição de carreira já na prática, então tive pouca teoria sobre UX quando estava lá no começo, eu adaptava muito os métodos. Ah, se aqui eu vou fazer um teste com um mockup e eu estou lá desenvolvendo um método de vendas de um produto que tem estabelecido 3 perfis diferentes. Eu conseguia desenhar uma abordagem para um perfil, uma abordagem para o outro perfil, às vezes o terceiro perfil conseguia 2 abordagens e começava a fazer testes. E na época, eu sentia que eu estava só adaptando o método que eu conhecia. E depois, com o passar do tempo, quando eu consegui estudar mais sobre o UX, eu fui vendo que eu já estava fazendo de uma forma incompleta métodos que já existem no contexto de produto digital. Então, para a gente fechar, né, um pouco desse meu histórico de como eu cheguei aqui onde eu estou hoje, eu percebo que eu fui exercitando muito essa flexibilidade que os métodos propõem, que é até meio tenso falar sobre isso, porque na teoria, né, quando a gente está lá escolhendo um método de design para atuar no nosso produto digital, a gente aceita o método como ele vem, né? O que funciona e o que não funciona para o nosso contexto, e a gente tenta ser o mais rigoroso possível, porque o método foi pensado de uma forma. Então, nessa prática, né, nessa adaptação, eu consegui, claro, ir direcionando minha carreira, consegui ir passando, né, por vários espaços de atuação do design, até que hoje consigo atuar como pesquisadora, estrategista, tendo esse conhecimento e esse repertório maior de métodos que, de fato, existem no contexto, né? Então, eu não estou mais nesse exercício de adaptação de métodos. Que legal. E você acha que às vezes ainda é necessário adaptar um método ou outro e encaixar, como você falou aí, dentro de contexto? Eu vejo muito, às vezes, as pessoas presas a isso, né? Tipo, vou dar um exemplo de mim mesmo. Antigamente já cheguei a fazer um curso, vi uma ferramenta nova, tava na empresa e achava que aquela ferramenta ia ser a bala de prata e ia resolver todos os problemas relacionados com o design que tava acontecendo naquela empresa. E aí eu chegava naquele gás, naquela vontade, nossa, vamos pôr isso aqui, vamos investir nessa ferramenta. E aí, às vezes, a galera lá responsável, né? Ah, não vamos pôr não sei o que e tal. Não conseguia, às vezes, trazer os argumentos corretos ali. E não entendia que, na verdade, eu tinha que adaptar dentro da realidade e trazer um valor, né? Que valor que essa adaptação, que essa ferramenta traz para resolver que tipo de problema, quais são os problemas realmente que estão acontecendo. Eu entendi isso, né? Depois de um tempo, mas na hora, principalmente para quem tá começando. E eu nem tava começando, tava tipo no meio da carreira, assim, e às vezes acontecia, né? Da gente fica impactado no curso ali, no workshop, tal. Nossa, isso aqui, ó, isso aqui que vai dar certo. E a gente vai crescendo na carreira, vai entendendo que não é assim que funciona, né? Mas como eu falei, a galera que acaba de chegar, faz
um curso, né? Seja um curso livre, ou tá na faculdade, vê uma ferramenta, um processo ali, acredita que aquilo lá vai resolver todos os problemas da empresa que ela atua ali, que ela trabalha. Porque, geralmente você muda de CNPJ, mas muitos problemas são iguais de empresa para empresa, né? Então, pelo menos é assim que eu tenho visto e enxergado dentro da minha carreira, das empresas que eu tenho atuado, assim, sabe? Nossa, total. Você está falando e eu estou aqui concordando. Porque eu cheguei, né, quando eu fiz a transição, eu cheguei nesse lugar, assim, quase oba-oba, do tipo, nossa, tem aqui um repertório muito bom de métodos que eu trago do design industrial e faço pequenas adaptações. E quando eu comecei a estudar mais a teoria, né, do UX design, eu começava assim, tipo, eu estou fazendo isso, esse monte de adaptação, assim, sem nenhum parâmetro quase, isso não está certo, isso eu não deveria estar fazendo. Daí eu cheguei, acho que nesse momento que você menciona, né, de quem está ali no começo da carreira, que daí entende um método, entende essa teoria do método e daí tenta ser o mais fiel possível. Então hoje eu fico muito dividida, assim, nesses dois lados dessa balança, e também por ter começado a estudar meta design, eu fico muito dividida porque cada projeto, apesar dos problemas serem os mesmos, o contexto é muito diferente, e daí a gente pode até falar assim, né, a gente pode abordar esse contexto em camadas, né, como se fossem camadas de uma cebola, porque são os contextos da equipe onde a gente está, da empresa onde a gente está, de toda a estrutura técnica que foi construída para viabilizar aquele produto, da maturidade que a empresa tem em diferentes áreas, né, UX, dados, operação mesmo. E a mesma coisa quando a gente está falando em, nossa, vamos olhar para esse método aqui e vamos replicar esse método da forma como ele foi planejado. Claro que todos esses pontos, né, dessas diversas camadas, vão impactar também. Às vezes, até inviabilizar a aplicação de um método. Então, eu fico nessa posição de que, poxa, às vezes eu gostaria de pegar um método, pegar uma design sprint, rodar ela como ela foi projetada, como ela entrega resultado. Porque, claro, a cada método que você vai lá e dá uma modificada, você já não sabe mais se você vai chegar naquele mesmo resultado que foi prometido, né? Que era o que você estava alcançando. Poxa, eu construí uma nova funcionalidade, às vezes um novo produto em 5 dias. Quero isso, quero envolver todo mundo nesse processo, quero excluir geralmente os gatilhos, os estressores, né, no processo de desenvolvimento de produto. Só que às vezes, né, aquilo, né, alguma peça desse contexto já inviabiliza que você pare, né, uma equipe toda por 5 dias, 8 horas por dia, para fazer aquilo acontecer. E daí, tem como flexibilizar? Poxa, ao invés de fechar o dia todo, a gente fecha 6 horas, 4 horas de cada pessoa. Só que daí já vai ser bem diferente, né? O impacto já é bem diferente. E a mesma coisa desse outro lado da adaptação. Poxa, legal, eu tenho essa flexibilidade. Talvez eu não faça em 5 dias. Vou rodar os 2 primeiros dias do método, porque, na minha opinião, é isso que a gente está precisando agora como time. Legal, só que daí fica faltando o resto, fica faltando tirar do papel a ideia, testar e, de fato, implementar. Então, a gente ganha, às vezes, porque consegue rodar uma ferramenta e considerando esses diversos contextos, só que a gente perde, às vezes, porque aquela coisa, né, de confia no processo. Hoje, né, quando a gente está na empresa, às vezes, em um momento crítico, vira o nosso mantra. Confia no processo, confia no método, porque ele foi pensado para a gente chegar nesse local, né, nesse objetivo final. E toda mudança que a gente faz talvez leve a gente para outro lugar, que não necessariamente é melhor ou pior do que esse que a gente queria chegar, né, quando começou a usar algum método. Pô, muito legal essa reflexão. Isso é ótimo, né? De pensar que quando a gente está fazendo adaptação, é para adaptar, mas porque a gente quer chegar num outro local do que foi proposto pelo próprio método ali, né? Porque você muda uma variável, você está impactando no resultado final.
Muito bom. E muito dessa relação que você tem, assim, de ter ido mais pra pesquisa, eu acho que por conta que você não curtiu muito desenhar telas ali, pelo que você contou da sua história, tem a ver com a questão do meta design? Pelo que eu tava dando uma lida, assim, parece que é muito mais puxado pra galera que é na vertente de pesquisa do que propriamente dito pra quem tá ali desenhando as telas, que é mais visual, né? Então, pelo menos foi o que eu entendi, né? Então, você aí que tá mergulhando aí nesse assunto, o que é meta design? Como você define meta design, assim, para o pessoal entender, se contextualizar nisso? Bom, para responder essa pergunta, eu vou dar só um passo atrás, que foi como eu entrei em contato com o meta design. Então, a gente estava, né, nessa empresa de consultoria onde eu trabalho, e um colega de trabalho chamou, poxa, vamos montar um grupo de estudos aqui sobre esse tema. Daí a gente começou a fazer aquela pesquisa, né, Google pesquisar, e a gente colocava o termo que a gente ia começar nesse grupo de estudos. E daí, nisso, comentamos com outras pessoas se interessaram, inclusive um colega nosso que tem muito mais conhecimento teórico, que ele dá aula sobre design. Ele falou assim, nossa, esse tema é muito relevante aqui para o contexto da nossa empresa. Mas a gente precisa, acho que, estabelecer alguns parâmetros, alguns conceitos. Na minha opinião, se todo mundo topar, faz sentido que vocês estudem meta design. E passou algumas referências para a gente. E daí a gente começou estudar meta design e muito assim, para mim, né, a minha expectativa era, ok, para a gente entender alguns conceitos, o grupo de estudos, a temática principal era design sistêmico. Então, legal, eu vou começar a estudar meta design com esse foco, né, entender esses conceitos que estão atrelados ao design sistêmico, que é esse relacionamento em redes, que é esse entendimento, né, do que é um sistema simples, um sistema complexo. Então, eu estava com essa expectativa. É bem conceitual, eu vou definir esses conceitos para mim e vou entender. Daí eu comecei a estudar. E daí eu percebi que falava muito, né, sobre o projeto do projeto. Meta design é o design do design. E daí aquilo, assim, foi um grande aha moment, sabe? Eu comecei assim, cara, eu faço isso. Eu olho para um método, né? Eu olho para um contexto onde eu vou trabalhar um projeto e eu pego um método que já existe, e às vezes eu tento adaptar ele de acordo com esse contexto. Então, nossa, eu acho que eu estou perto de meta design. E daí, óbvio, né, que eu comecei a estudar mais a fundo, assim, tipo, tá, não, essa adaptação que eu estava fazendo, ela tem muito menos a ver, assim, com meta design, tem mais a ver com isso, assim, né, de pegar métodos que já existem e tentar adaptar para um contexto do que, de fato, olhar para o projeto. Só que tem, sim, algumas similaridades do que eu faço, que é aquela coisa de não partir de coisas já definidas e aceitar aquilo como verdade. Então, hoje, para mim, meta design está muito relacionado com conseguir olhar para o contexto e puxar o que é relevante, né, o que vai impactar no projeto, mas, ao mesmo tempo, trazer aqueles questionamentos. Então, assim, se no começo de um projeto, parte do processo é rodar uma matriz CSD, ao invés de entender, tipo, legal, então vamos fazer isso, é entender um pouco, né, tipo, por que no começo do projeto a gente coloca essas pessoas com essas características na mesma sala e começa a levantar tudo que existe de certeza, de suposição e dúvida de um projeto. É entender o porquê que a gente faz isso, por que é importante que todo mundo identifique quais são as certezas que tem nesse projeto. Por que é importante classificar algumas certezas, às vezes, em suposição? Por que é importante fazer esse alinhamento? Então, parte muito disso. Assim, hoje, para mim, eu defino meta design como esse momento onde a gente vai projetar um método, mas partindo de uma estratégia muito consciente. Então, tudo que eu estou fazendo ali é muito intencional. É muito intencional colocar pessoas do perfil X na mesma sala. Eu preciso entender quem são essas pessoas que são interessantes para estar lá.
Eu preciso entender, já preciso, né, chegar nesse momento do método, tendo um conhecimento do mercado de atuação, tendo conhecimento prévio da empresa, para ajudar a avaliar se aquilo é uma certeza, se aquilo é uma suposição, é uma dúvida. Então, eu parto hoje desse lugar onde, legal, a gente está aqui projetando qual que vai ser o método que vai ser utilizado, só que isso tem que ser muito consciente, e tem que ser consciente para todo mundo, não só para a pessoa, designer que está ali. O que eu percebo hoje é que muitas vezes o método de design que vai ser utilizado em algum projeto, ele está muito assim, só sob o domínio da pessoa designer. Dificilmente o método fica tão claro ou precisa ficar tão claro para todo mundo que está no time. Muitas vezes a gente explica o objetivo daquela dinâmica e vamos lá, bora, porque a gente precisa desse resultado. No meta design, a gente tem que dar esses passos atrás. A gente tem que trazer essa consciência dos porquês que a gente faz cada coisa para todo mundo, né? Acho que posso considerar assim que não é algo impositivo para todo mundo. Já fazendo um paralelo aí com o processo de design, métodos de design como a gente conhece hoje. Muito legal aí essa sua explicação e assim, eu fui pensando aqui, pelo que eu entendi, e você me corrige, parece que tem muito a ver com a questão da estratégia, né? É mais relacionado com a estratégia de design, assim. Se eu fosse resumir tudo que você disse, assim, pelo menos na minha cabeça, pra minha concepção, o meta-design é a estratégia. E estratégia, realmente, né? Igual você falou, tipo, as pessoas entenderem de fato os processos que estão acontecendo ali, os métodos que vão ser usados posteriormente, para que todo mundo consiga avançar de forma clara. Só que aí a gente tem um ponto que no dia a dia muitas empresas não conseguem fazer isso, né? A gente tem aquela... a gente vai usar essa ferramenta, esse método. Não precisa não. Eu sei do que os meus clientes gostam. Não, meu cliente gosta daquilo. E às vezes, sem mesmo ter pesquisa, ou uma pesquisa muito rasa, que não tem os dados realmente que precisam ali pra gente poder fazer uma análise e tomar uma decisão mais correta. Como que você vê que as pessoas possam trazer essa consciência, assim, Val? De que forma que você olha pra isso e fala, vamos tentar esse caminho, assim, uma dica mesmo, né, pra galera poder investir nisso. Porque eu acredito que, pelo menos o pouco que eu conheço aí da Sensorama, onde que é a empresa que você trabalha, ela é uma agência que pega outros clientes ali para estar atendendo as necessidades deles relacionado com o design. E tem cliente, né? Provavelmente tem cliente que vocês já chegam ofertando ali esse serviço de fazer esse conceito de meta-design e a galera aceita e tudo mais. Já tem outros que, não eu quero enxugar custo e eu já sei, mas eu quero ter um resultado muito bom, né? A galera quer plantar abacate e colher tomate, tá ligado? Tipo, é um bagulho meio louco, assim. E acontece, a gente sabe, o mundo real é assim. Que dica que você pode dar, até pela tua experiência aí com a agência pra galera? Porque tem muitas pessoas que ouvem a gente aqui no Papo de UX que estão no começo de carreira, meio de carreira. Às vezes a galera também tá avançado, mas tem essas dificuldades, porque acontece, né? Nem todas as empresas são gigantes a ponto de terem super processo de design. Cara, por mais que faz tempo que tem design no Brasil, eu acho que é muito novo tudo isso que tá acontecendo ainda, né? Se a gente olhar, às vezes, pra fora do país, assim... Eu já até ouvi, inclusive, fora do país também, que a galera tá nessa discussão também de, a empresa funciona bem aqui, outra não funciona bem ali. Então, a gente tira só como referência a Apple, né? Nossa, a Apple lá, os caras... Só que quantos anos não existe a Apple? Tanto que eles já não bateram cabeça pra chegar nisso hoje. E a maioria não é a Apple, né? A maioria é a indústria ali pequenininha... É a padaria do Zé ali, são empresas menores, né? Acho que isso é a única constante nos projetos. Todo mundo quer chegar num resultado, às vezes pré-definido, e às vezes isso não é falado, né? Qual o resultado que eu quero chegar quando eu chamo uma consultoria de design, e da forma mais rápida possível. Então... e ver resultado logo, né? Não quero rodar essa pesquisa aqui para entender meu cliente da forma mais rápida possível. Não, eu quero rodar o mais rápido possível para ver as vendas crescendo de X para X mais 30%. Então, existe, né, essa expectativa muito alta por resultado muito rápido. E a gente até começou a falar, né, de design sistêmico dentro da Sensorama, porque
a gente trabalha com muitos clientes que são clientes gigantes, que são globais. E quando a gente chega para atacar um problema bem específico, a gente esbarra nessa, que não é uma dificuldade, não é uma característica desse relacionamento dessa área de onde está esse problema com as outras áreas da empresa. Então, por isso que ficou muito relevante a gente estudar design sistêmico, a gente começar a levar essa abordagem de meta-design para os projetos. Mas hoje, né, respondendo assim de uma forma bem direta, hoje todo projeto que a gente começa, a gente já tem ali um método desenhado, já tem um plano de ação definido. Depois, com o cliente, a gente às vezes vai entendendo. Mas aqui, né, a gente tinha pensado em fazer uma pesquisa mais qualitativa. Só que olha aqui esse contexto, talvez faça mais sentido uma pesquisa com uma outra abordagem. E a gente vai sempre conversando com o cliente, mas é aquele ponto que eu tinha te falado. Nem todo mundo que está ali, né, colocando a mão na massa, atuando no projeto, tá ali, legal, quero entender o método, quero entender o porquê que a gente está fazendo isso. Querem entender mais os porquês de cada ferramenta, né? Aquele porquê mais prático mesmo, assim, ao invés do porquê mais global. E tudo bem também, né? Acho que vem muito, assim, daquele exercício que a gente falou antes, do tipo, o quanto que dá para adaptar um método e o quanto que dá para ser intencional na hora de definir um método. E Val, você acredita que essa questão aí do meta-design pode ter uma relação direta com a questão de inovação? Porque hoje em dia as empresas é o que mais buscam e é a palavra que mais se fala, pelo menos é o que eu mais ouço, assim, quando fala, vamos trabalhar com uma pesquisa, vamos trabalhar com design. A gente precisa inovar, tá todo mundo inovando, criando... E às vezes a galera até se perde no conceito do que é inovação. Já discuti várias vezes aqui com a galera, assim, discussão assim, né, no sentido de perguntar, a galera responder sobre o que é inovação e tal. E o meta-design, você acha que tem essa vertente relacionada com a inovação? Ou ela é mais essa questão da estratégia mesmo, para que as pessoas entendam o que está acontecendo? E, de certa forma, essa estratégia é uma inovação, porque aquela empresa não fazia assim, as pessoas não pensavam assim, não pensavam assado? Eu tenho a minha definição, mas quero ouvir de você aí. Boa. A resposta mais fácil para isso é falar sim, claro, totalmente, está super relacionado à inovação. Mas, como uma boa designer, eu vou falar assim, depende. Depende por quê? Porque você chega, às vezes, numa empresa que já tem aquela mentalidade, já conhece aquele produto, já atua há muito tempo com aquele produto, ou às vezes há pouco tempo, mas está muito apaixonado, né, pelo produto e pela solução que o produto propõe. E fica muito difícil você falar assim, então, existe esse conceito meta-design, onde a gente vai junto projetar qual é o método que vai ajudar, né, a definir esse caminho para esse direcionamento que você quer dar para a empresa. E a empresa falar assim, tá, legal, vamos... Isso, na minha opinião, assim, eu nunca vi isso acontecendo. Geralmente, quando a empresa tem algum problema, já identificou algum problema, aquele problema, às vezes, nem é a causa raiz do problema, é só um sintoma. E se a gente quer trazer uma abordagem de inovação, geralmente a empresa vai querer algo que tenha credibilidade. E é difícil você trazer credibilidade quando você está falando em projetar qual é o projeto. A ideia é assim, legal, mas eles não sabem o que estão fazendo. Às vezes esse é o primeiro pensamento. Diferente de você chegar e falar assim, olha, tem aqui essa metodologia que é ágil e em tantos dias a gente vai chegar em tal resultado. Isso traz mais confiança. Mesmo que às vezes... por trás disso tudo, a gente esteja o tempo todo puxando os princípios de meta-design, tipo, peraí, antes da gente propor isso, vamos analisar o contexto, vamos ver se isso realmente está fazendo sentido, vamos ver se o porquê disso está adequado para onde a gente está levando. E daí, na minha opinião, isso foge muito, né, acho que talvez da máxima do meta-design, que é todo mundo estar lá consciente nesse processo. Então, na minha opinião, né, meta-design está bem relacionado com inovação, mas às vezes tentar vender a ideia do meta-design ainda não esteja tão próxima do conceito de inovação, porque passa por isso que você pontuou, né?
Às vezes a empresa busca uma inovação, só que olhar para a estratégia, repensar a estratégia da empresa, trazer um novo direcionamento, já é a inovação que a empresa precisa. Só que às vezes a empresa não consegue ver isso, e tudo bem, né? Porque ela está lá muito mergulhada no contexto. Realmente é difícil. E até falando um pouco assim da atuação da consultoria, né, que é um pouco o porquê que eu gosto muito de trabalhar numa consultoria, porque a gente carrega essa visão de fora, a gente carrega essa visão, né, que dá um zoom out em tudo que está acontecendo e consegue trazer novas conexões que vão direcionar para essa inovação, né, para uma estratégia de inovação. É muito difícil um caso onde a estratégia proposta não provoque inovação, né, ou diretamente ou às vezes indiretamente. Então, na minha opinião, sim, meta-design está diretamente relacionado a esse conceito, mas tem talvez esse obstáculo que a gente tem que superar juntos, porque também, né, é algo novo e diferente do que as pessoas estão acostumadas, né? O meta-designer não vai falar, em tanto tempo te entrego tal resultado. Ele vai falar, vamos juntos aqui entender, né, o que a gente precisa fazer para conseguir chegar num outro lugar, né? Às vezes é até difícil definir qual que é o objetivo exato que a gente vai chegar quando parte dessa abordagem de meta-design. E como você falou até anteriormente, né? Muitas vezes esses objetivos vêm muito torto, né? Tipo, não tem nem clareza, não sabe nem por que quer chegar nesse objetivo, né? E aí você tem que fazer essa investigação. E eu acho que por conta dessa velocidade que a galera quer tudo pra ontem, acaba que se perde, né? E eu acredito que muito eu vejo assim, como inovar, 5 maneiras e não sei o que para chegar na inovação, inove com a sua empresa. Eu acho que a gente tinha que dar um passo atrás mesmo e trazer o que é inovação, né? Para que eu acho que a galera seja educada no sentido de entender sobre o que é inovação de fato. Que às vezes a pessoa usava, sei lá, um bloco de notas para fazer anotações da empresa dela lá, e agora ela vai usar Excel. Pô, já é uma inovação. Para aquela empresa, ela saiu de um bloco de notas que não tinha controle nenhum para um Excel que já tem um pouco mais de controle. E a pessoa, nossa, mas um Excel é inovação? Para aquela empresa porque ela usava uma coisa inferior que demandava mais esforço dela e agora está usando uma ferramenta que demanda menos esforço. Não quer dizer que ela tem que reinventar uma plataforma nova, não. Ela tem que inovar dentro do contexto dela, né? Eu acho que as pessoas... Eu gostaria que as pessoas tivessem um pouco mais desse conceito de inovação e não querer ser um novo Uber, novo não sei o quê. Cara, às vezes é tão mais simples e que gera muito mais valor, né? E é um pouco aquela ideia, né, aquela frase bem batida, né, que se perguntassem para as pessoas se elas queriam que desenvolvessem um carro, elas iam falar que não, que elas só precisavam de cavalos mais rápidos. E a inovação, ela está bem alinhada com o meta-design nesse sentido, né, porque quando você começa um movimento em direção à inovação, nem sempre você sabe onde vai chegar. E, na minha opinião, isso é um grande desafio assim, para o meta-design também, porque a gente precisa se desprender muito dessas certezas que a gente já tem. Então, às vezes, assim, nossa, é óbvio que quando você começa um novo projeto, você precisa fazer uma matriz CSD. Calma lá, vamos se desprender um pouco disso, né? Vamos, antes da gente afirmar qualquer certeza, vamos questionar o porquê e passar, né, por esse questionamento e alinhamento entre o time todo para ver se isso realmente faz sentido, né? Sim, com certeza. Eu acho que esse ponto relacionado com pesquisa hoje em dia, pelo menos eu tenho entendido que a galera tem dado mais valor. Eu olho, tipo, há 3, 4 anos atrás, ali em 2020 e tal, até 2019, assim, também, o pessoal parece que a gente tinha que se esforçar um pouco mais, né, buscar mostrar mais valor que a pesquisa dava. Eu tenho entendido e compreendido e tendo essa percepção de fato que hoje parece que as pessoas relacionadas com o produto digital ali já entenderam um pouco mais sobre isso e elas até pedem, né? Mas faz uma pesquisa ali, faz um discovery, preciso de um discovery. E eles até exageram nisso, né? Tipo, o tempo todo quer discovery e às vezes naquele momento não é pra fazer discovery, é só pra fazer algo e entregar mesmo, sabe? Então, que bom que a gente tá avançando nisso. Eu sinto esse avanço. É claro que não são em todas as empresas, né? Como eu falei, tem muitas empresas menores e tudo mais. Mas vai do nosso papel como designer investir nisso, né? Educar essas pessoas para que as pessoas entendam o valor desses pequenos conceitos, desses pequenos processos que são feitos dentro do design para gerar um
valor pro final ali, um resultado bacana para a empresa. E aí, como que, na sua visão, você traz a diferença entre um design convencional e o meta design, de fato, assim? Olhando além dessa questão da estratégia que você trouxe, quais outras diferenças você enxerga ali, né? Tipo, da questão desse design que, sai fazendo, vamos fazer, vamos entregar, tal. E que também, de certa forma, funciona, porque a gente chegou até aqui sem muito falar sobre isso. Às vezes até fazendo ali, mas sem muito se aprofundar. Mas qual que é a diferença e o motivo, assim, da gente, não, realmente tem que fazer assim, fazer assado, tal. Pra gente também chegar nesse lugar, igual a gente chegou aqui com a pesquisa, chegar lá na frente também com o meta design e a galera já entender isso que é bacana, é importante se fazer. Eu vejo o meta design como a ação de pensar o design, enquanto que no design convencional é a ação de executar o design. Então, na minha opinião, né, no meta design é muito esperado, assim, você já parte desse pressuposto que você está mudando tudo, você está dando aquela chacoalhada. E é um pouco aquilo que eu falei, né? A gente tem pouca visibilidade de onde vai chegar. Então, ao pensar, né, num projeto por esse viés do meta design, então aquele projeto que vai ser super consciente, vai ser super pensado e considerado para aquele contexto, a gente precisa muito desapegar de qual vai ser o resultado final. Diferente no design convencional. E até, na minha opinião, assim, né, porque que faz muito sentido hoje a gente ter métodos bem estabelecidos, sim, e ter essa abordagem de design convencional, porque traz essa visibilidade para todo mundo que está envolvido de onde se quer chegar. Até quando a gente olha, né, para o método mais estrutural do design convencional, que é o duplo diamante, ele ainda é um método bem aberto, né? Em cada etapa do diamante, você vai escolhendo qual ferramenta que faz mais sentido para você, mas ele tem aqueles marcos bem definidos. Então, agora a gente está aqui explorando o problema. Legal, a gente sabe até quando a gente explora o problema. A gente sabe que é quando a gente tiver um entendimento daquele problema. E daí começa a, de fato, partir, né, tipo, a convergir para definir bem o escopo daquele problema, né? Não quero resolver a fome mundial, eu quero resolver a fome aqui no bairro X de Florianópolis, onde isso é um problema real hoje. Então, a gente sabe até onde ir, que é muito importante quando a gente está inserido no mercado, né? Que momento parar? Você falou aquilo, né? Tipo, já tá essa buzzword de discovery. Vamos fazer discovery aqui, de novo e de novo. Às vezes a gente precisa saber quando parar. E daí ter um método que vai executar o design, ele diz muito. Agora é hora de começar, agora é hora de parar e tudo bem. No meta design a gente está pensando sempre sobre isso, né? E geralmente num sistema bem complexo, né? Porque a gente olha muito o meta design para questões muito complexas. Então, precisa garantir que o resultado do meta design vai conseguir contemplar todo mundo que faz parte desse sistema complexo e se relaciona lá dentro e tem, né, suas particularidades e é sim um sistema diverso. Então, na minha opinião, a principal diferença, né, é que um executa um design convencional. O design convencional ele vem para executar o design, enquanto que o meta design ele vem para pensar e questionar e trazer esses porquês. E que, na minha opinião, a gente tem que fazer isso sim, até nesse contexto do design convencional, né? E trazendo assim essa atenção para esse ponto, né, de por que estamos fazendo o que estamos fazendo, mas no design convencional não é esse o foco, né, ficar discutindo sobre isso, é executar de fato. Claro que para melhorar a maturidade de UX, melhorar a maturidade de pesquisa, maturidade de inovação, a gente tem que começar a fazer essas provocações com a galera que está lá tomando decisão nas empresas, né, mas é um processo até secundário, né, na minha opinião, né. Você acredita que talvez, então, o principal desafio seja de fato esse, como você já comentou, de não ver a luz no fim do túnel, na verdade? Porque a gente vai estar fazendo, né, tipo, sempre inteirando ali essa questão de descobrir os motivos e avança um pouquinho, daqui a pouco mais um pouquinho, mas esse avanço é sem ver muito o final, né?
Como você mesmo comentou ali, até o exemplo que você trouxe. Pô, quero resolver o problema da fome específica de um bairro aí de Floripa. Tá, você sabe o resultado final, então você já vai correndo já pra chegar no resultado final. Mas será que realmente o problema é a fome, né? Aí dá esse passo atrás, né? Pelo que eu entendi, o meta-design dá esse passo atrás. E será que realmente o problema é a fome? Aí a galera, não, mas é a fome sim, a gente tem que então... Você acha que talvez o principal desafio de educar as pessoas pra entender essa questão do meta-design seja esse? Tipo de, não tem eu não vejo ainda qual é de fato o problema. Parece que eu tô o tempo todo investigando qual é o problema. E aí uma outra pergunta junto, como é que a gente faz esse casamento, né? Porque você falou, pô, não é pra matar um conceito nem outro. Na verdade, pelo que eu entendi, é pra meio que os dois andarem juntos ali. Cara, e como é que faz isso, assim? Como é que na sua cabeça isso funciona, até pra galera que tá nos ouvindo conseguir juntar essas duas coisas e falar, entendi, então vou caminhar assim porque traz esse resultado. Você pegou bem, assim, hoje para mim, esse é o maior desafio, porque o meta-design, ele está muito relacionado ao relacional da sociedade, né? Como os indivíduos de uma sociedade se relacionam e constroem hábitos, e constroem uma rotina, e constroem a realidade como a gente conhece hoje. E o que eu digo, né, com como a gente conhece hoje? Porque a gente pode, às vezes, estar vivendo na mesma cidade, no mesmo bairro, e a realidade desse bairro é a minha vivência, né? Vem com o meu repertório, que é uma realidade que vai ser diferente da tua vivência, do teu repertório, de como você chegou até esse bairro na mesma cidade. Então, o que eu quero dizer, né, a realidade como a gente conhece hoje, é entendendo que cada indivíduo percebe a realidade de uma forma e vai falar sobre isso de uma forma. Daí, quando a gente está lá, né, puxa para o design convencional para resolver um problema bem prático, a gente precisa considerar isso, que a minha realidade é diferente da sua realidade, mesmo a gente vindo de um contexto muito parecido, né? A gente pode considerar isso, assim, né? Tá, os dois fizeram universidade, a mesma universidade, estavam ali, né, no mesmo grupo de pessoas, mas a gente vai ter essas nuances que são diferentes de realidade. E então, quando a gente começa a trazer esse questionamento para o design convencional, né, na minha opinião, quando a gente começa a fazer esse desdobramento e começa com essas provocações assim mais subjetivas, na minha opinião, já é para a gente começar a deixar isso mais consciente. Por exemplo, né, tá lá um time de design muito diverso, que tem homens, mulheres, pessoas brancas, negras, gordos, magros, pessoas que estudaram a vida toda em escola pública e pessoas que estudaram a vida toda em escola particular. Quando a gente faz essa provocação, tipo, legal, tá todo mundo aqui nesse projeto de design que a gente vai seguir o método X para resolver a fome em tal lugar, a gente precisa, talvez, o primeiro passo é trazer esse questionamento do tipo, legal, a gente sabe aqui, né, que a gente quer resolver a fome, mas talvez puxar esses passos anteriores, assim, né, tipo, na tua realidade, como que alguém chega nesse cenário de fome, e na tua, e ir falando com todo mundo, colocar todo mundo, né, acho que trazer essa consciência de que, ok, a gente está partindo do mesmo lugar para chegar no mesmo lugar, tipo, que está todo mundo alinhado, só que o nosso caminho, ele vai vir com essa bagagem diferente. Então, tentando, né, juntar esses dois mundos, na minha opinião, talvez esse seja o primeiro passo, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando começa a aproximar o meta-design da nossa atuação no dia a dia. Pô, bacana. É meio filosófico, assim, né? Se a gente parar pra pensar, né? Tipo, é uma parada de mexer com aquilo que a gente acredita, né? Coisas culturais, sociais, e não simplesmente, o meta-design é uma ferramenta, o meta-design não, é realmente um conceito e uma forma de se entender as coisas, né? As pessoas, o que a gente tá fazendo, o que faz sentido, o que não faz sentido. Tô achando bem legal, assim, bem bacana, né? E pra galera que tá nos ouvindo, assim, quer se aprofundar mais, como que você dá de dica aí, né? De material, até você comentou que quando foi estudar, jogamos no Google e tal, mas eu vi que no Google às vezes tem pouco material, assim, principalmente em português. Em português tem quase zero, assim, de material relacionado sobre isso.
onde que as pessoas podem buscar esse conceito, né? Quais são as fontes que você tem bebido ali, onde você tem mergulhado para compartilhar aí com o pessoal. Porque eu acredito que é muito importante. Eu acho que esse conceito de meta design, de olhar um passo atrás ali, entender isso, e até mesmo para acalmar, né, essa ânsia do mercado de querer colocar as coisas tudo para ontem, e que, eu acho que tá gerando um desgaste emocional nas pessoas muito grande, sabe? De tudo para ontem, tudo para ontem. Acho que tá prejudicando a galera no geral, assim, tanto de tudo, de todas as áreas, sabe? Eu vejo um pessoal muito acelerado, assim, o tempo todo, e eu não tô vendo benefícios nisso, na verdade. Então eu acho que o meta design pode ser uma válvula ali de escape, entre aspas, né, para que as pessoas possam trabalhar de forma mais saudável, assim, sabe? A gente vai sim fazer coisas de forma ágeis, mas sem essa ânsia de, nossa, tinha que ter posto há 10 dias antes porque o concorrente X ou Y. Calma, vamos sim, né, avançar, vamos sim ver o que o concorrente tá fazendo pra gente sair na frente, mas calma lá, né? Eu acho que entender que tem pessoas por trás ali, pelo que eu tô entendendo no meta design, talvez isso possa ajudar. Então, onde a gente busca mais essa informação aí para estudar, para aprender mais? Boa. Eu até percebi, assim, que a gente foquei muito, assim, o desafio do meta design, e você trouxe agora, né, algo que para mim é fundamental, assim, o meta design, ele não é uma ferramenta, né, é uma forma de pensar o design, só que indo um pouco na linha do que você acabou de falar, é uma ferramenta, assim, para começar esse desacelerar, né, então quando a gente está lá, assim, nossa, olha que legal, existe esse método design sprint, vamos fazer aqui? Ah, legal, vamos! Mas vamos fazer esse paralelo, né? Quando criaram o design sprint lá na Google, né, no Google, qual que era o contexto? Qual que era o objetivo que eles tinham? O que a gente tem de similaridade diferente? Talvez, assim, esse seja o primeiro uso, né, do meta design como uma ferramenta, que é trazer esse questionamento para do tipo, legal, querem fazer isso? Massa, querem fazer isso para antes de ontem? Ok, todo mundo quer fazer isso para ontem, antes de ontem. Mas vamos, assim, só alinhar essas expectativas, né? Talvez, assim, o começo seja realmente essa provocação, né? E daí a gente consegue aproximar cada vez mais o design convencional. E onde buscar, né? Em que lugar ir para aprender, estudar mais. Eu volto muito. Eu sou uma pessoa que nasceu na década de 90. Então, eu fui separando aqui alguns livrinhos que existem na minha biblioteca pessoal. E acho que o primeiro livro, assim, que eu recomendaria, que vem desse lugar bem filosófico mesmo, é O Mundo Codificado, do Flusser. É um livro que ele vai trazer muito, assim, o porquê a gente faz design. Ele vai falar muito mais disso, assim, né? Por que a gente está fazendo design? O design não pode deixar o mundo e as relações mais complexos, né? Precisa ter esse cuidado e essa atenção para a gente remover obstáculos ao invés de criar novos obstáculos. E daí o Flusser, ele até vem assim de um lugar muito que fala que isso já é a contradição em si, né? Porque todo artefato que a gente cria para fazer a interface, né? Para ser a interface de uma relação, ele já vai ser um obstáculo. Então, ele já coloca em xeque isso, assim, né? De que, legal, a gente tem que caminhar nesse horizonte, mas tudo que a gente fizer, a gente vai estar sempre criando um novo obstáculo no relacionamento, né, de pessoas e sistemas. Então, eu recomendo muito, assim, é o primeiro livro que eu indicaria, assim, vai ler isso, porque meta design tem essa pegada mais filosófica e precisa estar alinhado, né? Não vai ser uma receita de bolo, vai ser algo onde você vai ter que trazer o questionamento e o desconforto que o questionamento às vezes traz. Daí um segundo livro que eu também li na época da faculdade, que é esse de biomimética, que é da Giannini Benius, que, na minha opinião, esse biomimética, ele fala bem desse método, né, de replicar soluções que já existem na natureza para projetos industrializados, intencionais. Só que ele
ela traz esse exercício, né, do tipo, vamos ver na natureza o que funciona, o que veio naturalmente e coloca a gente como esse observador, né, de um ecossistema que é muito complexo, que é esse ecossistema que acontece na natureza, onde não houve um projeto, né, para as coisas acontecerem. E daí tem 2 livros que eu sempre uso muito em consulta, assim, são livros que eu nunca peguei para ler do começo ao fim, eu vou lendo capítulos, às vezes foco, assim, em uma parte bem específica do capítulo, que é Desenhar para o Mundo Real, do Papanek, e Design, Cultura e Sociedade, do Gibbon Sipe. Esses 2 livros, assim, eles trazem muito a abordagem da semiótica, né? Então, essa linguagem comum que a gente vai moldando para que todo mundo, né, tenha uma linguagem alinhada, e fala muito assim de como é importante a gente democratizar o acesso dessas percepções para todo mundo, né? Então, não centralizar, assim como o design tem muito a ver com a democracia, né? Então, você não centraliza o processo, o método na mão de uma pessoa, né? Geralmente aquela pessoa que é designer. Você tenta democratizar para todo mundo ali em pé de igualdade e conseguir questionar da mesma forma, né? Levantar esses porquês, mas conseguir contribuir também da mesma forma. Daí, quando eu comecei a estudar meta-design de fato, esse meu colega, né, que tem, assim, esse conhecimento mais teórico, que dá aula, ele trouxe 3 livros que ele falou assim, tem vários lugares que a gente pode pesquisar, mas tem esses 3 livros que eu gosto muito. O primeiro é esse do Caio Bação. Inclusive, o Caio Bação, ele tem um site onde ele vai colocando vários artigos. Então, fica muito mais fácil essa leitura, talvez em artigos, né? Tá lá antes de começar o trabalho, tira uma meia horinha no dia e consegue ler um artigo e vai se aprofundando no tema. Mas ele traz, assim, né, até esse livro, Meta Design, Ferramentas, Estratégias e Ética para a Complexidade, ele tenta trazer, assim, ser bem objetivo nesses conceitos e nos cuidados que a gente tem que ter quando está aplicando, né, o meta design, quando está trazendo esse pensamento do meta design. O outro é do Rafael Cardoso, que é Design para o Mundo Complexo, que daí ele vai falar, esse aqui eu ainda não comecei a ler, mas ele vai falar muito, né, de perceber a complexidade que existe nos relacionamentos e na forma como o mundo funciona. E esse daqui, Metaprojeto, que é do João de Moraes, eu comecei a ler ele, e daí ele parte muito, assim, dessa abordagem do projeto mesmo, assim, né? Então, olhar como que a gente faz o projeto, como que a gente começa a tomar decisões quando a gente está nesse momento de definir o projeto. E eu comecei a ler e eu parei porque eu senti que eu estava chegando naquele ponto, assim, muito de, tá, nossa, mas isso já é o que eu faço. E para mim, eu precisei dar esses passos atrás, né? Talvez, assim, esse metaprojeto seja o mais aplicado, mas para mim, assim, eu precisei dar esse passo atrás para ir pegando essa carga mais teórica mesmo, assim, e me desprendendo, né, desses vieses que eu fui adquirindo, né, nesses 10 anos que eu estou em contato com design. E daí agora eu fiquei pensando que eu posso pesquisar pessoas que estão no Instagram, que estão diluindo esse conteúdo, né? Val, muito legal aí essas dicas desses livros, e são vários livros, inclusive, né? Eu vou deixar na descrição desse episódio para quem quiser acessar esse site que você comentou aí, que tem esses artigos e tudo mais, porque é muito bom, né? E esses livros são todos em português ou tem algum outro que é em inglês? Todos esses que eu falei são em português ou tem a versão em português. O do Papanek, eu tenho a versão em espanhol dele, e daí até, assim, fato curioso, mas totalmente inútil, que eu acho que quando, lá na faculdade, né, quando começou a falar de obsolescência programada, a gente viu um documentário que era em espanhol, e daí logo depois, assim, eu já comecei a ler o livro do Vitor Papanek em espanhol, porque foi
Foi até um livro que a gente ganhou na faculdade, assim. Daí, vários momentos, assim, vários termos relacionados à obsolescência programada, tipo, meu cérebro vai direto, assim, para os termos em espanhol. E daí, sabe quando dá uma bugada, assim? Mas existe, esse livro existe em português também. Todos esses que eu falei existem em português. E detalhe, né, porque esses 3 últimos que eu falei, que estão muito relacionados com o meta design, são de pessoas brasileiras. Então faz muito sentido assim a gente começar a estudar o metaprojeto vindo dessa percepção de pessoas que são brasileiras também como a gente, né? Diferente de outros temas de design que a gente importa muito, eu acho isso muito importante, né? A gente conseguir olhar para o que o Brasil está pensando sobre meta design. Com certeza, é a nossa cultura. Eu acho que fala mais próximo da gente do que a gente ficar bebendo de pessoas de fora. Não que não é importante, também é importante. Tem uma galera lá que traz informações muito, muito úteis pra gente. Mas ter pessoas daqui, né, do Brazoca aqui fazendo essas paradas aí me dá um orgulho muito grande, assim. Eu acho bem legal, bem bacana. E Val, muito obrigado aí pelo papo de hoje, assim. Eu acredito que a galera tenha gostado muito também. Eu acredito que por ser um assunto, de certa forma, denso, né? Eu acho que a galera vai ter dúvidas, com certeza, com várias paradas que você trouxe aí. Então, deixa aí suas redes sociais para quem quiser entrar em contato com você, marcar um café virtual, ou para quem quer ir para Floripa e conhecer esse lugar que é maravilhoso, mas eu ainda não conheço, só conheço por foto, mas vou de vontade de conhecer também. E aí quer ir presencial também, quer te chamar, trocar uma ideia, conversar com vocês sobre meta design, pesquisa, estratégia, tudo que tem a ver com design aí, te conhecer um pouquinho mais, onde essa pessoa te encontra aí nas redes sociais, site, blog, o que você tem aí? Divulga aí pra galera poder te chamar. Bom, tem LinkedIn, né? Valesca Vieira e Valesca bem normal, né? Valesca, Valesca Vieira, lá no LinkedIn. E no Instagram também pode me contactar por lá, daí é vieira.valesca. E, por favor, né? Quem estiver aqui em Floripa, quem estiver vindo para cá, me chama para um café. Já escolha um café mais temático de Floripa, então já conhece algum ponto mais turístico e a gente já troca uma ideia sobre design também. E é aquela coisa, assim, eu tô nesse momento, assim, estudando, eu sinto que ainda estou muito no começo dos estudos de meta design e adoro falar sobre esse tema, então podem me chamar se tiver dúvida ou se tiveram vários gatilhos filosóficos e quiser alguém para ficar filosofando, pode me chamar também, que eu gosto muito. E, por favor, né, Luan, quando você vier aqui para Floripa, me dá um toque, que eu vou adorar te conhecer pessoalmente. Oh, com certeza. Obrigado, Val. E provavelmente nosso amigo Zili tá ouvindo esse episódio, né? Mandar um abraço aí pra ele, que ele já participou aqui também. E participou, foi uma das primeiras pessoas que eu troquei ideia aqui no Papo de UX. Um abração aí pra ele que tá nos ouvindo. E também agradecer a todos os ouvintes que acompanham a gente aqui no nosso projeto, nosso podcast Papo de UX. Lembrando que a gente tem o e-book gratuito sobre as 10 heurísticas de Nielsen. Você pode clicar no link da bio do nosso Instagram. E se você quiser assistir também, me assistir lá no YouTube, você pode colocar o Semiose Podcast, que é um outro projeto que eu faço com meu amigo David Art, que está por lá também várias entrevistas super legais, que além de ouvir, você vai me assistir também. Mais uma vez, obrigado, Val. Valeu demais. Espero te chamar para uns próximos papos aí, a gente gravar sobre outros temas, falar um pouquinho sobre estratégia. Eu acho que é um assunto super legal também de se comentar e que cruza muito aí com meta design. Então já fica o convite aqui já ao vivo e gravado para todo mundo ver que já tô convidando a Val para um próximo papo aí em breve. E valeu demais. Muito obrigado. E obrigado a todo mundo também. Até o próximo episódio.